Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. É uma bênção de Deus estar com todos, mais uma vez, em mais um momento de ensino da Palavra de Deus, aqui da nossa Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas, a partir das 20 horas, nós estamos aqui a compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor Deus tem para nós, concernente às Escrituras Sagradas. Todos estão convidados a estar conosco, todas as sextas, a partir das 20 horas. Amém? Hoje um momento de ensino diferente, especial. Hoje o nosso ensino vai ser com o nosso amado presbítero Alex, que faz parte aqui do nosso ministério, e vai estar nos ensinando da palavra de Deus. E eu espero, que todos venham se alimentar da palavra do Senhor, e venhamos aplicar ela em nossas vidas, porque sem a palavra de Deus, não dá para dar continuidade em nossa vida aqui na terra, na presença do Senhor. Sem a palavra de Deus não dá, mas com a palavra de Deus, alimentado, fortalecido nela, nós podemos alcançar mais e mais de Jesus aqui na terra e também o nosso reino celestial, que está preparado para mim e para você, e nós alcançamos através da palavra. Amém? Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, o ensino de hoje com o nosso amado presbítero Alex. Amém? Amém. Glórias a Deus. Cumprimento a todos que estão na live acompanhando a live da igreja, no culto de ensino. Que Deus venha abençoar o pastor, que nos deu essa oportunidade, o evangelista que também que nos convidou. Que Deus venha abençoar grandemente suas famílias, venha abençoar o ministério e que Jesus venha complementar suas vidas com a sua graça. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, que fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto o céu como a terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, fostes também selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, é uma carta onde o apóstolo Paulo diz das bênçãos espirituais nessa primeira parte da carta. E a Bíblia nos diz no verso 4, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, algo que foi supratemporal, algo que foi no Kairos de Deus, algo que foi antes da fundação do mundo, antes que houvesse dia, antes que houvesse noite, antes que houvesse um momento de horas, minutos, segundos, antes que nós fôssemos concebidos, algo que é na eternidade.
É interessante que Jesus nos diz, no verso 4, Jesus nos diz que nós não escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. O homem por si só não procura a Deus. Romanos capítulo 3, verso de número 11, nos fala isso, que o homem pecou, e o homem, substancialmente, ele está sempre se afastando de Deus, ele está sempre querendo estar longe de Deus, assim como Adão pecou, e ele, quando viu que Deus estava chegando a ele no jardim do Éden, ele viu que ele estava com vergonha, a sua consciência estava pesada, e ali Deus chegou até um animalzinho, imolou o animal, e ele, como se estivesse dizendo para Adão: eu mesmo vou ter que descer à terra, para que eu venha morrer na cruz do Calvário, e remir vocês novamente, né? E é interessante que Jesus nos disse isso também. Em João capítulo 15, ele diz que nós não o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Deus não nos escolheu porque cremos, nós queremos, porque Deus nos escolheu não porque nós praticamos boas obras, mas somos escolhidos para que nós venhamos a praticar as boas obras. Deus, Ele fez com que nós venhamos a ser remidos, redimidos, restaurados para com Ele, através de Cristo, para que nós venhamos a praticar as boas obras. Nós não somos santos ou justificados porque nós praticamos as obras boas, mas nós somos justificados pela fé para que nós venhamos a praticá-las perante Deus, através de Cristo. No verso de número 5, a Bíblia nos diz que nós somos adotados como filhos. Nos predestinou para Ele, para a adoção dos seus filhos, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós somos adotados como os filhos, com direito à herança, mas também Ele nos repreende. Ele nos repreende assim como nós temos, Ele tem nós como filho. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, se eu não me engano, se não falha a memória, que Ele repreende todo aquele que tem como filho. E se nós não somos bastardos, Deus está nos acolhendo como filhos, dizendo que nós somos filhos, que nós temos direito à herança, mas que nós também somos repreendidos por Deus, que se nós não somos bastardos, nós somos repreendidos por Deus como filho. Assim como Deus disse para Salomão que Ele não retiraria o amor dele, como Ele retirou de Saul, Ele não retiraria mais o seu amor que Ele tinha por Salomão, que Ele teria ele como um filho. Então quer dizer que nós, quando nós somos chamados, adotados como os filhos, Deus nos acolhe, nos redime, nos lava, nos purifica, mas a todo instante Deus está nos repreendendo, nos adota como filhos, mas a todo instante Ele está nos repreendendo como um pai, porque a Bíblia nos diz que os pais temporais, os pais que nós temos terrenos, por algum tempo Ele nos repreende, para que nós venhamos a andar numa educação terrena, social, mas Deus nos repreende para que nós venhamos a andar numa educação espiritual, numa educação para que nós venhamos a andar segundo a sua vontade, para que nós venhamos a ser parecidos, moldados à vontade de Deus, para que nós venhamos a cada dia estarmos mais parecidos com Jesus Cristo. A Bíblia nos diz no verso 6 que Ele nos redimiu, para o louvor da sua glória e de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nos temos como redenção pelo seu sangue. O pastor nos trouxe uma palavra tremenda quarta-feira, dizendo que Jesus nos comprou não com prata, não com ouro. E é interessante que o apóstolo Pedro diz algo tremendo, que ele fala de algo que para o ser humano, para o homem natural, é um preço grande, alto. É um preço que prata, ouro, para nós é um preço alto demais. E ele diz sobre esse algo que é alto, um valor
grandiosíssimo para o homem natural, mas mesmo assim ele diz assim que nós não fomos comprados com isso, com prata nem com ouro, mas que nós fomos comprados com o sangue puro carmesim de Jesus Cristo, algo que é sobrenatural, transcendente, para que nós venhamos a ser puros e irrepreensíveis diante da sua presença. Então quer dizer que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, mas algo incorruptível, algo que nós não conseguíamos entender, nem mesmo os anjos, nem mesmo os seres criados não conseguiam entender como é que Deus ia redimir toda a raça humana, todos os seres humanos, através do sangue de Cristo, Ele redimiu, e ali Ele revelou, não somente para nós, mas também para todos os seres criados por Ele, como é que Ele ia redimir os seres humanos, fazer uma religação para com Deus. Mas Ele também nos perdoou de todo pecado, porque a nossa dívida era impagável. Jesus disse numa parábola que havia um homem que devia 10.000 talentos. Eu fui estudar um pouco, esses 10.000 talentos valeriam 350 mil quilos de ouro. E a Bíblia nos diz que certa vez o rei chegou para acertar as contas com os seres humanos. E esse ser humano, ele chegou até diante do rei, se humilhou, se ajoelhou e disse que era para que ele venha ter paciência, e que ele venha a não pegar os seus filhos, não pegar a sua esposa, não pegar ele mesmo, ser vendido para pagar essa conta. E é interessante que o rei, a Bíblia nos diz que o rei, ele pegou e perdoou essa dívida que nossa, minha, sua, era totalmente impagável. Jesus pagou na cruz do Calvário, Ele nos redimiu, nos limpou, nos purificou, mas também nos trouxe de volta, através do seu sangue puro, carmesim, Ele nos trouxe de volta diante da sua presença. Ele nos religou através do seu sangue, através de algo que nós não conseguíamos imaginar. E é claro que esse homem que chegou até diante de Deus, ele se humilhou, ele se colocou debaixo da sua mão potente, e através desse sangue puro, carmesim, ele nos religa. E é interessante que o que eu começo a entender agora é que esse homem, ele começava a se ajoelhar diante de Deus. Certas pessoas não conseguem se ajoelhar, eles querem o perdão de Deus, eles querem algo sobrenatural, eles querem a bênçãos espirituais, querem ser adotados por Deus, querem ser filhos de Deus, mas não conseguem se prostrar diante de Deus, não conseguem se ajoelhar diante de Deus, não conseguem se submeter à sua mão potente, não conseguem ser guiados, direcionados, não conseguem ser ultrapassados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo para ser guiados por Ele. As pessoas não conseguem, só querem as bênçãos, mas não conseguem se ajoelhar, se submeter, se colocar diante da presença de Deus, morrer para Ele mesmo e viver para Cristo. As pessoas não conseguem fazer isso, mas através de Cristo, aqueles que estão na igreja, aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que se ajoelham diante de Deus, eles conseguem entender, compreender que eles foram redimidos e eles foram totalmente perdoados. Quando Jesus disse, está consumado, quer dizer que Ele pagou toda a conta. Nós teríamos essa conta impagável, e Jesus quitou essa conta para mim e para você. É algo espiritual tremendo, que se nós entendêssemos, a Bíblia nos diz 3 vezes, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo diz, do versículo 1 ao versículo 14, ele parece que está glorificando, exaltando a Jesus por aquilo que Ele fez por nós. E por 3 vezes, antes do versículo 14, ele glorifica, ele exalta pelo beneplácito da sua vontade, pelo louvor da sua glória. Ele está glorificando e exaltando, e parece que ele está agradecendo aquilo que Cristo fez por mim e pela igreja e por você. Ele nos revelou o seu plano misterioso, que era algo, que eu já disse que os anjos queriam saber, toda criatura queria saber. A Bíblia nos diz
que até mesmo a natureza geme para ver os filhos de Deus serem revelados. É interessante que parece que dá a entender que a natureza tem até uma consciência, querendo saber quem é que vai ser os filhos dele, que são eleitos, predestinados por Deus, que vai ser revelados para que venha a louvar, engrandecer, glorificar a Deus. Isso, se nós entendêssemos a todo instante, nós estaríamos dando glória a Deus, exaltando, se submetendo à sua vontade, porque Ele nos redimiu. Nós estávamos, na verdade, com um muro entre nós e Deus. Esse muro era intransponível. Esse muro, ele era totalmente muito alto, onde o ser humano não conseguia passá-lo nem com uma máquina nenhuma, nem com pedras, nem com nada nós conseguiríamos passar por outro lado. Mas aí, através do sangue de Cristo, através daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, consumando, quitando a nossa dívida, esse muro foi quebrado, esse muro foi destruído, e aí nós podemos glorificar, exaltar, chegarmos a perto de Deus, porque a todo instante, mesmo o homem que não procura Deus, que é ímpio, que não está nem aí com nada, que deliberadamente ele peca, ele tem um vazio no coração, e a todo instante ele está querendo preencher esse vazio, e esse vazio ele é somente preenchido com o Espírito Santo de Deus. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao Deus Pai, está à destra direita de Deus, e ele estava a todo instante pedindo a Deus, rogando a Deus pelo Espírito Santo, para que nós viéssemos a ser consolados, confortados, viéssemos a ser cheios do Espírito Santo, viesse a completar o ser humano que estava incompleto sem Deus. O homem havia perdido a comunhão com Deus, não somente com Deus, mas também com o seu semelhante, consigo mesmo. Mas quando Satanás achava que a história estava totalmente perdida ou confusa, ou talvez dando voltas cíclicas, nós sabemos que a história está caminhando rapidamente para a consumação gloriosa de Deus através de Cristo. Talvez o inimigo estava pensando que a nossa história estava se repetindo, cíclica. Eu e você que fomos escolhidos, predestinados por Deus no algo supranatural, supratemporal, algo antes do tempo, Deus nos elegeu em Cristo. Através de Cristo nós podemos ter a comunhão com Deus, e ali nós temos um começo e um fim. Jesus disse que Ele é Alfa e o Ômega, Ele é o começo e Ele é o fim, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é aquele que vai estar dando um começo quando nós aceitamos, quando nós cremos em Cristo, quando nós somos batizados em Cristo, Ele vai nos dar até mesmo um final, que é esse final aqui nessa terra, mas que nós vamos à eternidade com Deus. É interessante que Ele é o Alfa e o Ômega para aqueles que o aceitam, aqueles que se submetem à sua vontade, aqueles que são remidos no seu sangue e aqueles que começam a caminhar segundo a sua vontade, aqueles que começam a entender a sua vontade, a compreender o seu querer, o seu propósito para a nossa vida. No versículo 11 e 12, ele diz que nos selou com o Espírito da promessa e nos obteve como propriedade. A Bíblia nos diz que o Espírito da promessa é aquele que lá no capítulo 3 de Joel estava nos prometendo o Espírito Santo. Desde Jeremias, Isaías, a Bíblia está nos prometendo algo que ia nos guiar, algo que ia nos proteger, algo que ia fazer com que nós viéssemos a andar conforme a vontade de Deus, porque o homem natural nunca vai compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais, mas o homem que é espiritual discerne bem todas as coisas, e ele mesmo de ninguém é discernido. Então, para que nós viéssemos a receber esse Espírito, Jesus tinha que morrer, subir até a direita de Deus Pai, rogar para Ele o Consolador,
aquele que ia nos confortar o nosso coração, ia mandar o Espírito Santo para que nós viéssemos a ser guiados pelo Espírito Santo. Como a Bíblia completa uma coisa a outra, ele nos diz no capítulo de Romanos que os que são guiados pelo Espírito Santo é que são filhos de Deus. Não tem como nós sermos filhos de Deus, adotados por Deus, se nós não somos guiados pelo Espírito Santo. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo para que nós venhamos a ser adotados, ser filhos de Deus propriamente, selados com o Espírito Santo e salvos em Deus, para que nós venhamos a entender e compreender, ser moldados segundo a vontade de Deus. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8 que esse caminho faz com que nós venhamos a ser parecidos, a ser moldados e a sermos cada vez mais segundo a imagem de Jesus Cristo. E é por isso que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, para que nós viéssemos a ser filhos de Deus, adotados e filhos. A Bíblia nos diz também que Ele ia nos proteger. Em João, em sua carta, ele diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Há alguns crentes em Deus, crentes em Jesus, que fica a todo instante repreendendo, ou até mesmo, alguns até mesmo não oram alto, porque com medo de Satanás ouvir, ou com medo daquilo que o inimigo vai ouvir da boca deles. Mas nós temos um Espírito Santo que não somente nos guia, mas que a todo instante Ele está nos protegendo, fazendo com que nós venhamos a ser mais do que vitoriosos em Cristo, para então que nós venhamos a ter essa certeza dessa proteção de Deus, que nós venhamos a ter essa certeza que Deus está nos protegendo quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos uma certeza dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que Deus não vai fazer com que nós venhamos a ser derrotados neste caminho, mas esse caminho que Ele, antes mesmo da fundação do mundo, Ele já nos predestinou para que nós viéssemos a andar sobre esse caminho, a andar sobre esse propósito que Deus colocou dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, um Espírito Santo que fala conosco, que Ele coloca o seu trono dentro do nosso coração, ainda que Deus seja enorme, grande, de tamanho que imensurável, que nós não conseguimos entender nem compreender. Nós sabemos que existem várias e várias galáxias, mas nós sabemos que existe um fim e um começo da galáxia, mas nós sabemos e acreditamos que Deus não tem começo e nem fim, e é um Deus tão grande, aprove a Ele a colocar o seu trono dentro do nosso coração, para que nós viéssemos a ser guiados, direcionados, dirigidos por esse Espírito Santo maravilhoso, que é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que nós viéssemos a ter paz dentro do nosso coração, somente através do Espírito Santo. É uma paz que excede todo o entendimento, mas que nós começamos a compreender e ter essa paz. A paz que o mundo não consegue entender, não consegue compreender, a paz que o mundo muitas das vezes está desesperado, o mundo está aflito, o mundo está sem saber para onde que vai, mas nós colocamos o nosso pé na forma de Cristo, para que nós viéssemos a andar direcionados, dirigidos, e que nós venhamos a ter essa confiança da proteção de Deus. Deus está sempre nos protegendo, fazendo com que nós venhamos a andar através do seu Espírito, mas Ele está sempre garantindo a sua proteção, sempre garantindo com que nós venhamos a ser mais do que vitoriosos em Cristo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo sofreu grandes coisas. Ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele também disse assim, no contexto dessa história, que eu sei viver, sei ter pouco, sei também ter muito, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele entendeu, compreendeu, discerniu que Deus, quando Ele está com pouca coisa, Deus está com ele. Quando ele está com muita coisa, Deus também ainda continua com ele. E ele discerniu que quando ele está com muito pouco, o seu coração está em paz. Ele discerniu que quando ele estava até mesmo com necessidade de alimento, quando ele estava preso,
ele discerniu e entendeu que ele estava em paz, que havia um Deus que o sustentava, havia um Deus que colocava as suas primícias dentro da sua casa para que ele viesse a ser alimentado, havia um Deus que cuidava das pequenas coisas, das grandes coisas, havia um Deus que estava sempre cuidando, protegendo e fazendo com que ele venha a ser vitorioso em Deus. É por isso que ele diz: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele só fortalece aquele que está em Deus, ele só fortalece aquele que está em Cristo, ele só fortalece aquele que se submete a Deus, ele só fortalece aquele que consegue entender e se submeter na sua mão poderosa e ser guiado, direcionado por Deus. A Bíblia nos diz e nos garante que nós vamos ser ressurretos, que nós vamos ser ressuscitados em Cristo. Esse corpo que está em decomposição, em corrupção, vai dar lugar naquilo que é incorruptível. Essa é a nossa esperança. Esse é algo que nós colocamos dentro do nosso coração, e é por isso que nós acreditamos, cremos, é por isso que nós viemos à casa do Senhor aprender da sua palavra. Nós falamos também para as outras pessoas, porque nós acreditamos e cremos que Deus está sempre cumprindo suas promessas, e assim como a Bíblia nos diz que Ele ressuscitou e várias pessoas ressuscitaram junto com Ele, nós também vamos ser ressuscitados, e aquilo que é corruptível vai dar lugar àquilo que é incorruptível, e nós vamos ser levados aos ares com Deus, e nós vamos olhar e ver assim como Cristo Ele é na verdade. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós estamos aqui falando da palavra, é por isso que você está aí ouvindo da palavra. Essa esperança nem Satanás, nem o mundo consegue arrancar, tirar de dentro do nosso coração. A palavra não estava presa. O apóstolo Paulo estava preso, mas a palavra não conseguia estar presa, porque a todo instante o seu coração se queimava, assim como Jeremias disse: a sua palavra queima o meu coração. E é por isso que eu digo dela, é por isso que eu falo dela. Então que nós venhamos a ter nosso coração queimando da palavra de Deus, para que nós venhamos a conseguir falar da palavra, acreditar na palavra, crer na palavra, acreditar que Ele está sempre nos protegendo, acreditar que Ele está sempre nos guiando, acreditar que Ele está sempre nos suprindo as nossas necessidades, acreditar que a todo instante Ele está abrindo porta onde não existe porta, acreditar que Deus tem o melhor e que Ele está a todo instante fazendo com que nós venhamos a aprimorar a obra, aquela obra que Ele começou em nós, Ele há de terminar em mim e em você. Glória a Deus, foi isso que Deus colocou ao meu coração. Eu resumi bastante, porque eu até estava dizendo para o evangelista que uma matéria bem longa, né? Se nós viéssemos a falar a todo instante, nós teríamos que ficar abrindo a palavra, e não iria dar tempo de nós falarmos tudo aquilo que, nesse estudo que é ao mesmo tempo complexo, profundo, para que nós venhamos a entender ele como um todo. Mas eu acredito que o Espírito Santo habita em mim e habita também em você, e eu creio que você entendeu de uma forma mais completa, porque o Espírito Santo, a Bíblia nos diz em João que ele nos ensina. Nós temos um professor particular, que é o Espírito Santo, e eu creio que eu e você temos o Espírito Santo, e ele é um professor para você particular, para te ensinar as coisas da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, e aquilo que Deus tem colocado ao seu coração, para que nós venhamos não somente a ouvir, mas também a aplicar a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos ter o conhecimento, que é a informação, o entendimento, que é a compreensão, mas também devemos ter a sabedoria, que é aplicar a palavra de Deus. Então, que nós venhamos não somente a ouvir, mas também começarmos a aplicar a palavra, para que nós venhamos a ser vitoriosos nessa terra e chegarmos até o céu, glorificando e exaltando a Deus. Vamos estar orando por um breve momento. Vamos estar tendo um momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso,
Pai, eu te peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor, papai querido, que é o ensinador, o teu Espírito Santo, que é um professor muito melhor do que a mim, Senhor, coloque, papai querido, as tuas palavras no coração de cada um que ouviu, mas que o Senhor também, papai querido, venha ensiná-los a aplicar a tua palavra, venha fazer com que nós venhamos, ó Pai querido, a aplicar a sua palavra, para que nós venhamos a ser santos e irrepreensíveis diante de ti, porque o Senhor, papai querido, diz na tua poderosa palavra: sede santo como eu sou santo. Então a tua palavra também diz, papai querido, que sem santidade ninguém veria ao Senhor, ó Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, a ser santos e irrepreensíveis, para que nós venhamos a um dia, Senhor, a ver o Senhor como o Senhor realmente é, para que nós venhamos a poder abraçar, para que nós venhamos poder beijá-lo e abraçar o teu Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja comigo e seja com você que está em casa, e nós dizemos amém e amém, Senhor.